Hebreus, mas antes de falar sobre o livro de Hebreus, deixa eu dizer para você, nós com essa questão de à distância, com essa questão de transmissão, às vezes a gente perde um pouco o contato visual, né? Se as pessoas estão assimilando, estão com dúvida ou não, e eu me preocupo um pouquinho no que diz respeito a conteúdo, me preocupo porque a gente falou das cartas de Paulo de uma forma rápida, e depois acabei que eu fiquei observando, tem muita gente que nem o vídeo que a gente fez, tentei fazer pequeno, né? Mas nem o vídeo que a gente fez, teve alguns que nem assistiu, tudo bem, né? Eu quero assim só dizer, irmãos, nós estamos encerrando as 13 cartas de Paulo, 13 cartas, né? Só um breve resumo, eu falei sobre 13 cartas de Paulo no outro vídeo, e das 13 cartas, 2 cartas são escatológicas, importantíssimas. 13 cartas. Fernandinho, meu amigo do coração, eu não vi você na foto, hein? Estou esperando você aí, Fernandinho. Eu vi ele entrando aí. Seja bem-vindo, Fernandinho. Yukio. Cartas escatológicas de Paulo, que foram escritas, que é a primeira e segunda de Tessalônica, ou seja, de Tessalonicenses. Importantíssimas. Eu queria que você entendesse que há 2 cartas escatológicas. Escatologia é o que fala, o que aponta para o fim. 2020 é um ano completamente cheio de sinais. Sabe, as 2 cartas de Tessalonicenses são importantíssimas. Quando nós falamos também no último vídeo, eu falei sobre soteriologia. Existe algumas cartas de Paulo que são soteriológicas. O que é soteriologia? O estudo da salvação, tá bom? Romanos, 1 e 2 Coríntios são cartas de salvação. Quando eu olho para Paulo, ele escreveu 4 cartas na prisão. Cartas, sabe, de encorajamento. Encorajamento, ou seja, nós não devemos parar diante das dificuldades, nós devemos romper, entende? Paulo estava na prisão e nos fortalecendo a continuar. Paulo vai deixar também, além das cartas da prisão, cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, né? Também tenha sido escrito por Paulo na prisão, é uma das coisas que eu frisei para vocês da vez passada. Então assim, toda essa divisão das cartas são muito importantes você aprender, porque elas vão, sabe, dar sequência agora no livro de Hebreus. O livro de Hebreus praticamente foi escrito mais ou menos na mesma época. Quando nós olhamos isso, a maior parte das cartas, elas foram escritas do ano 50 ao ano 65, sabe? E o livro de Hebreus que nós vamos entrar agora, muita coisa dele é do ano 55 ao ano 70. O ano 70, para você entender que ano é esse, é o ano após a ressurreição de Jesus, e ele foi elevado aos céus, e Jesus havia pregado dizendo assim: quando eu for ao meu Pai, esse templo aqui não ficará pedra sobre pedra. E o templo é a primeira profecia que se cumpre, uma das primeiras que se cumpre da volta de Jesus a segunda vez. Porque o templo que tinha de Jesus, o templo físico, ele foi destruído. Eu sei que tem algum pregador que já vai falar daquele templo como sendo o templo, corpo de Jesus foi à sepultura e ressuscitou. Mas o templo que Jesus falou que ia ser destruído, não ficaria pedra sobre pedra, é o templo, sabe, igreja, construção física que estava lá em Jerusalém. Pois bem, no ano 70 se cumpriu essa profecia. Se cumpriu a profecia e o imperador Tito entra com seus cavalos, todo o seu exército e destrói o templo, o ano 70. Basicamente nesse período é o período em que nós também vamos olhar na história e ver, sabe, aquele truculento algoz Nero. Sabe, esse homem, ele perseguiu a igreja com, sabe, uma braveza sem igual. E nós vamos ver que todas as cartas foram escritas no interregno disso, sabe, dessa perseguição aos cristãos, sabe, da perseguição de Nero, do templo ser destruído. Tudo isso foi escrito basicamente nessa época. A igreja estava se levantando. Eu já estou
saindo das cartas e estou entrando em Hebreus. Queridos, Hebreus tem a origem de Hebrom. Hebreus está falando do povo escolhido de Deus. Hebreus está falando daqueles que era natural de Hebrom, e eles vão para o Egito, e depois dali eles sobem, e o Senhor vai começar a tratar com eles com um nome diferente, e agora é Israel, sabe? Mas Hebrom, Israel, os hebreus, é natural de Hebrom, é natural, sabe, dessa mesma corrente, sabe, em que depois nós vamos ver que lá na frente começa a ser chamado, e hoje conhecemos muito por judeus. Os judeus nada mais sabe, que ficou-se a tribo de Judá. Então tudo isso vai funilar naqueles que são os hebreus. Quem são os hebreus? São os escolhidos, são os separados do Senhor. Entende isso? Quando falamos do livro de Hebreus, nós estamos falando de um povo seleto. Então aqui nós já começamos a conversar sobre o livro de Hebreus e começamos a tentar responder algumas indagações. Primeira coisa, assim, o livro de Hebreus, ele fora escrito nesse período de perseguição da igreja, e agora a igreja começa a se formar. Quando eu digo igreja se formar, nem estou dizendo templo, porque o próprio templo já foi destruído. Eu acabei de dizer para você, é uma das primeiras profecias depois de Jesus ter sido elevado aos céus. O templo foi destruído, mas a igreja não foi destruída. O templo foi, mas a igreja somos nós. E a igreja, ela começa a desenvolver o seu papel. Todo o período da graça que nós vamos ver agora é o período em que o Senhor está permitindo o gentil ser recebido na cultura, sabe, do Senhor, ou seja, na cultura dos céus. Porque o judeu, de certa forma, é um pouco orgulhoso. E eu penso que tudo isso Deus fez para tratar o orgulho do judeu. Porque primeiro que Jesus estava conversando com uma mulher, o judeu fala assim: como que pode ele estar conversando com uma mulher e ainda é samaritana? Sabe, o samaritano era misto, era um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de acolá, era misto, você entendeu? Aí como que os judeus olhavam isso? Absurdo. Jesus, além de estar conversando com uma mulher, está conversando com uma mulher samaritana. É uma mulher que foge completamente nos princípios da nossa cultura judaica. Então o judeu, ele é um pouco que orgulhoso com relação à sua cultura. E Deus vai quebrar isso, dizendo que ele veio salvar tanto o judeu como o gentil. Quem que é o gentil? Nós. Eu não sou judeu, mas eu sou salvo em Cristo Jesus. Então todo esse período de 2000 anos, você está vendo Deus dar uma chance para todo o povo gentílico. O povo gentílico não é o povo hebreu, não é o povo judeu. Nós não somos os hebreus, mas fomos adotados por Cristo. Nós somos adotados. E aí o livro de Hebreus vai trazer toda essa questão para nós. Sabe, um monte de advertência, um monte de teologia, porque você vai ver uma riqueza extraordinária no livro de Hebreus, e nós vamos comparando isso. Vamos começar então por Hebreus capítulo 3, versículo 7. O texto vai dizer assim, Hebreus 3 e versículo 7: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Vamos lá? Você está me escutando? Se você está me escutando, olhando para mim, prestando atenção, cuidado aí com as distrações, que pode te roubar o ensinamento, tá bom? Ei, preste atenção numa coisa. O versículo que eu li diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo. Queridos, aqui mora uma problemática, porque assim, aqui mora uma questão do tipo assim, muitos teólogos não conseguem resolver isso até hoje. E eu penso que não é causa para ser resolvida. Você entendeu? O que eu quero dizer? Alguns vão dizer assim: abra Hebreus, o livro de Hebreus, segundo Paulo escreveu. Ninguém pode afirmar que foi Paulo. Ninguém pode afirmar. O que se diz de que era um hebreu quem escreveu o livro. Mas o autor foi um homem que usou forma masculina de um verbo grego ao escrever sobre si, mesmo capítulo 11 e versículo 32. Era alguém que dominava o grego, ele era instruído no estilo literário, ele era profundo no conhecimento do Antigo Testamento, ele usava
especialmente a Septuaginta na tradução grega, sabe, do Antigo Testamento. Septuaginta é a reunião de muitos teólogos em que fizeram ali o estudo, fizeram ali, sabe, todo um refinamento de toda a Torá que tinha para chegar naquilo que é a Bíblia hoje. Houve um trabalho muito grande da Septuaginta, não é? Para fazer ali interpretação e um monte de coisa. Então esse que escreveu Hebreus tinha conhecimento disso, sabe? Ele conhecia pessoalmente os leitores originais. Ele foi conhecido, ele foi convertido à fé em Cristo por meio do ministério instruído pelos apóstolos, e isso significa que não teve contato direto com Jesus. Pois bem, contato direto com Jesus, alguns, sabe, vão indicar perfeitamente que poderia ser Paulo. Mas em contrapartida, outros e algumas afirmativas aqui vão também trazer a pessoa de Timóteo, como outros vão falar que possivelmente pode ser Barnabé, outros vão dizer que é Priscila, e outros aí vão dizer que tem contribuição de Lucas, Silas e um monte de outras coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa questão eu não vou conseguir resolver com você, a questão de quem escreveu o livro de Hebreus. Mas uma coisa é muito importante nós já aqui, sabe, finalizarmos. Olha o versículo que eu acabei de dar para você. Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, quem é que escreveu? Pessoalmente eu não sei afirmar, e os teólogos não conseguem chegar a um veredito final. Supostamente pode ter grande contribuição de Paulo, mas ninguém pode afirmar. Entretanto, eu e você podemos crer que o Espírito Santo deixou o livro de Hebreus devidamente inspirado para que nós possamos fazer dele muito proveito. Pega essa, é a primeira questão que eu queria que você colocasse do livro de Hebreus, tá bom? Ele, de certa forma, não é um livro que você vai poder dizer conforme disse fulano, né? Algumas coisas ficam bem em suspenso, mas nos leva a um entendimento claro de que o Espírito Santo está sabe, conduzindo todas essas questões. Muito bem, uma das questões muito importantes, e está aí na Bíblia, vamos começar com Hebreus 1, versículo 1, olha para você ver. Você está com a tua Bíblia, não está? Pega a sua Bíblia, compare, porque fica mais fácil eu falando, você observando aí, tá legal? É lógico que não é tudo que eu vou ler, mas eu preciso aqui embasar alguma coisinha para que nós possamos caminhar. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha para você ver. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, o sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui eu vou começar afirmando para você que uma das coisas que fica muito claro no livro de Hebreus é que o texto ele não está querendo afirmar quem é o autor, sabe, do livro de Hebreus. Sabe, o texto, o livro de Hebreus, ele está querendo afirmar outras coisas, a não ser a superioridade da nossa fé. Ela precisa ser embasada, sabe, naquele que é o autor e consumador da vossa fé. Está aí em Hebreus, capítulo de número 12. Você vai ver que o texto vai dizer, olhando firmemente, deixa eu ver aqui qual é, versículo 2, Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Várias vezes você vai ver essa expressão aqui, ó, versículo 3,
Hebreus 12, 3 agora. Considerai, pois, aqueles que suportou tais condições de pecado. Você é um estudioso da palavra do Senhor. Você é uma pessoa que está crescendo em conhecimento. Glória a Deus por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O livro de Hebreus, ele tenta passar, sabe, um nivelamento com relação à nossa fé. Eu não posso olhar nas Escrituras e pensar que é um amontoado de palavras e textos e ninguém sabe aonde isso vai dar. Ei, tudo tem um propósito. E o livro de Hebreus, ele foi feito para dar uma reajustada na fé daquela galera. Aquele povo que vivia naquela época, havia muita interferência de coisas de todos os lados. Havia, culturas que diziam que Jesus não tinha sido ressuscitado, ele foi roubado do sepulcro, os discípulos roubaram ele do sepulcro. Havia um misticismo muito grande, existia já naquela época a cultura da reencarnação, o gnosticismo crescia absurdamente. Havia, uma idolatria, inclusive, eu acabei de ler um texto para você, em que o texto vai dizer que o Senhor nos colocou o versículo 4, lá do capítulo 1 de Hebreus, acompanhe na Bíblia, viu? Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz assim: tanto mais excelente do que os anjos, ou seja, o Senhor Jesus foi feito tanto mais excelente e o colocado acima dos anjos. Porque a cultura da época, o gnosticismo, o espiritismo de uma forma exacerbada, a questão, das influências, estava trazendo ali, influências culturais, estava trazendo ali uma dificuldade de interpretação do conteúdo bíblico. Então Hebreus vai fazer um ajuste na fé do povo, dizendo assim: ei, vocês precisam, respaldar a sua fé sobre a pedra, a rocha. Vocês precisam trazer a sua fé e partir da fé do princípio de que Cristo é o autor, consumador da sua fé. Você não pode ficar olhando para cá e para lá e pensando em um monte de coisa, aceitando um monte de coisa. Ei, ali os escritores de Hebreus, eles vão afirmar de que a minha fé precisa estar respaldada sobre Cristo. Eu preciso respaldar a minha fé em Cristo. Eu não posso crer mais em anjo do que em Cristo. Eu não posso crer mais em profeta do que em Cristo. Eu não posso crer mais em coisas, em tecnologia do que em Cristo. Cristo está superior a tudo. Quando você abre a tua Bíblia lá no livro de... você vai ver, o capítulo 2... afirmando algo que é absoluto. Filipenses capítulo de número 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9, Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aos que estão no céu e aos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tremendo isso, não é? Deixa eu dizer para você, o livro de Hebreus, ele vai traçar a superioridade de Cristo. Talvez eu esteja dizendo isso e você vai dizer: pastor, isso eu já sabia. Talvez você vai dizer: pastor, tudo isso aí é muito claro para nós, pastor, diz alguma coisa que eu não sei. Talvez não é o que Deus quer que eu diga alguma coisa que você não sabe. O importante do livro de Hebreus não é a gente ficar buscando uma revelação aqui ou ali. O importante do livro de Hebreus é eu entender que esse livro ele veio para acudir a fé dos hebreus.
Se você ler o capítulo de número 11, eu falei para você ainda há pouco o capítulo de número 12, agora é o 11, vai dizer a respeito da fé. Olha, só fé, só fé. Ele vai pegar a galeria dos homens de fé, vai botar tudo na prateleira e vai começar a dizer a respeito de toda a fé que foi embasada no Deus Altíssimo. Olha para você ver. Capítulo da fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e assim vai. Versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado. Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7, pela fé, Noé trabalhou mais de 100 anos num projeto de Deus chamado Arca. Queridos, pela fé. Então aqui o escritor, ele tem um cuidado minucioso, sabe, de traçar, sabe, linhas que pudessem ser rigorosas com relação à fé. E um monte de outras coisas que eu poderia falar para você, mas o tempo aqui, ele é nosso inimigo. Uma das coisas que eu vou ver no livro de Hebreus, sabe, é com relação à nova aliança. Existem duas coisas que eu quero falar para você: a nova aliança e Melquisedeque. Melquisedeque ele é mencionado no livro de Gênesis e somente no livro de Hebreus. Melquisedeque, sabe, ele não tem origem que traça a genealogia dele. Alguns acreditam que o rei Melquisedeque, ele foi um tipo de aparição, teofania. Teofania é a manifestação do próprio Deus. A teofania, sabe, provocou ali a figura de Melquisedeque no Antigo Testamento, porque Abraão, ele vai dizimar a Melquisedeque, e esse Melquisedeque, ele vai aparecer em Gênesis e só vai ser validado no livro de Hebreus. E outra coisa que é tão importante é a nova aliança. A nova aliança, lá em Jeremias 31, você vai ver que a antiga aliança foi quebrada. O Senhor fez uma aliança com o povo, a aliança da lei, e a aliança foi quebrada. Aliás, a lei, ninguém conseguiu cumprir a lei, mas a aliança nova, por isso que quando nós vamos cear, no caso amanhã é dia de ceia para nós aqui, nós vamos cear, e nós falamos ali na ceia com relação à nova aliança que Jesus Cristo construiu por nós. Então o livro de Hebreus, ele vai traçar um elo muito importante com relação à nova aliança. Está lá no capítulo 8 de Hebreus, você pode comparar aí, capítulo 8 de Hebreus, você vai ver a respeito da nova aliança, e por aí vai. Capítulo de número 8, versículo 10. Eu estou só lendo Bíblia para você hoje. Nós estamos falando de Hebreus. Versículo 9 diz assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei eles pela mão para os tirar da terra do Egito. Lembra que eu acabei de falar? Lá em Jeremias 31, você vai ver que o Senhor fez uma aliança com o povo, e essa aliança que está sendo dita aqui, e essa aliança foi quebrada. Agora diz naqueles, minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então aqui vai um alerta, abra aspas. Queridos, aquele que vive na aliança antiga, por isso que nós cremos e nós pregamos na nova aliança. Você não tem que usar kippá, não tem que usar talit, não tem que usar cajado, você não tem que usar espada, você não tem que usar nada dos judeus, porque a antiga aliança foi quebrada. O texto aí vai dizer, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei. Ou seja, não adianta você voltar à aliança antiga, que Deus não vai ouvir a aliança antiga. Sabe por quê? Porque o livro de Hebreus já vai afirmar, existe uma nova aliança, é a aliança do sangue do Cordeiro. Olha o versículo 10, porque essa aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento e no seu coração escreverei,
e eu lhes serei por Deus e ele me serão por povo. Amém? Queridos, esse livro é extraordinário, não é? É extraordinário. Eu termino o livro de Hebreus afirmando para você que ele traça a superioridade, ele traça o embasamento da fé só em Cristo, ele traça a nova aliança, sabe, como sendo principal. Ele vai falar com relação a Melquisedeque. Eu queria que, se você está ouvindo, olha para você ver, eu não avisei porque eu acho que o compromisso não é eu ficar chamando a tua atenção. Você vai fazer um trabalhinho agora que está valendo a nota que eu preciso, sabe, dar sobre você. Você não vai fazer trabalho depois. Você que está aqui agora, a única coisa que eu quero é que, como simples palavras, você aí no comentário, você poste agora, você vai postar aí os principais tópicos. Eu vou até repetir rapidinho para você. Ei, Jesus é superior aos anjos. Então eu falei de superioridade de Cristo. Eu falei do embasamento da fé, do qual Cristo, ele é o autor da nossa fé. Eu quero que você coloque esses tópicos. Cristo, autor da nossa fé. Superioridade de Cristo sobre os anjos. Está entendendo? Melquisedeque. Você pode só colocar isso. Eu entendo que você já pegou, já captou. Está entendendo? Eu quero que você coloque aí exatamente o que eu vou dizer agora. Isso vai provar que você está me assistindo. Senão você não vai colocar, não é verdade? Se entrar depois, você nem vai saber o que eu estou dizendo. Eu vou dizer um texto para você, que todo pastor deve pregar isso na igreja, porque o juízo para quem conhece a Deus vai ser pior do que aquele que não conhece Deus. Queridos, uma pessoa que conhece a Deus, conhece a Bíblia, toma ceia, se batizou, o testemunho dessa pessoa diz tudo o que ela vai ser no futuro. Irmãos, Deus não vai passar a mão na cabeça daqueles que são, sabe, crentes e se desviam ou dão mau testemunho. Hebreus, ele vai tratar disso com uma seriedade. Existe um juízo que é para aqueles que são ignorantes na fé. Quem é ignorante na fé? Aquele que não conhece e não professou Jesus. Ele é ignorante no sentido de não ter o conhecimento. E quem é consciente são aqueles que aceitaram a Jesus. Lembra da mão? Você levantou a mão e aceitou a Jesus. Lembra das águas? Você desceu às águas do batismo. Você não é ignorante. Mas o juízo, para quem é ignorante, para quem é conhecedor, totalmente diferente. Deus não agirá, sabe, de uma forma complacente com aquele que é conhecedor. Ele é conhecedor, ele será julgado pela palavra. Por isso eu vou deixar esse texto para você. Você não precisa escrever tudo isso que eu disse agora. Você só precisa escrever o texto. Eu sei que você é ovelha. Eu sei que você obedece teu pastor. Está lá em Hebreus capítulo de número 10 e versículo de número 25. Pegou? Hebreus 10, 25. Escreve isso aí. Eu sei que você está me ouvindo. E eu vou te dar nota por isso. Você não precisa fazer trabalho depois. Escute, vou ler para você. Não deixando nossa mútua congregação, ou em outros textos diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Sabe o que o texto está querendo dizer? Não deixa de congregar, não deixa de vir à igreja. Pandemia não pode, para com isso, meu querido. A nova ordem mundial, ela quer tirar a igreja. Um dos projetos dos Illuminati da nova ordem mundial é acabar com a igreja. E irmão, você acha que não vai acabar? O templo, a religião vai ser destruída. Já estão construindo, eu vou te dar um dado aqui só para você entender. Em Dubai, já existe um grande templo construído para a religião única. Sabe o que é isso? É o projeto do anticristo. O anticristo não vai ter o Wesleyana Batista Assembleia, não. O anticristo vai ter uma religião, da qual ele é o Senhor. Está entendendo? Irmão, esse negócio de religião está acabando. Então a Bíblia diz, olha, interpreta esse texto. A Bíblia diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Você deve lembrar de alguém que já foi da igreja e hoje está no mundão, não lembra? A Bíblia já diz dele, ó. Antes admoeste uns aos outros. O que é admoestar? Disciplinar, exortar, é ir atrás, é visitar uns aos outros,
E tanto quanto mais vezes que aproxima o dia do Senhor, o dia do arrebatamento. Irmão, esse texto aqui daria para nós pregar 1 hora. Eu quero que você anote ele aí, e eu quero terminar falando sobre Tiago, tá bom? Se você terminou, te dou 2 minutinhos, 1 minutinho, para você escrever aí no comentário. Lembrando, eu vou olhar no comentário e só vai ter nota quem postou no comentário. Eu não estou cobrando de você escrever um texto desse tamanho, estou cobrando de você colocar, sabe, os tópicos principais que eu falei até agora: superioridade de Cristo aos anjos e a tudo, superioridade de Cristo na fé, a nossa fé, Ele é o autor e consumador. E aí já chega de colher de chá, não é? Você já está me ouvindo faz hora. Escreve aí, vou tomar um gole d'água e nós vamos entrar em Tiago. Glória a Deus, querido. Estou feliz com vocês. Vocês estão aí comigo. O importante é isso, o importante é isso. Irmãos, estão escrevendo, hein? Vocês são demais, hein? Quero tacar logo um 10ão em vocês aí, letra A. Agora quem não escrever, aí eu sei lá o que faz com vocês, meu irmão. Parabéns, irmão. Vocês tiraram hoje, olha para você ver, a galera estão escrevendo legal. Mas eu tenho que continuar. Eu não vou pedir nada do livro de Tiago, é só do livro de Hebreus. Isso já caracteriza que você está me acompanhando, tá bom? Eu quero falar poucas coisas sobre o livro de Tiago, mas muito importantes. A primeira coisa que eu quero falar para você de Tiago, está lá, Tiago 2, 26. Abre aí a tua Bíblia. Irmão, não tem jeito de estudar isso aqui e não falar de Bíblia não, viu? Não tem jeito de falar de panorama do Novo Testamento e ficar contando historinha para você aqui não tem jeito não. Tiago capítulo 2, versículo 6. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago vai pregar esse esboço a vida inteira dele. E é interessante isso, que às vezes as pessoas querem mensagem nova na igreja, não é? Tem que ter mensagem nova, queridos. Tem textos que a gente tem que viver estudando sobre ele. Tem textos sobre graça, sobre amor, amor sacrificial, sobre redenção, sobre, salvação. Temos que estudar sempre sobre fé, sobre obras, sobre arrebatamento. Eu, desde que eu aceitei Jesus, desde que eu prego no meio da juventude sobre arrebatamento, segunda volta de Cristo, irmão, não parei de estudar até hoje. E eu sou apaixonado por a escatologia, o final dos tempos. Então, queridos, é necessário que você pegue um assunto e você gaste tempo em cima dele. Beleza? Em nome de Jesus. Tiago, ele vai falar a respeito de fé e obras. E esse duelo, você já até fez um trabalho sobre isso. Esse duelo fé e obras é uma discussão que gerou até um concílio, uma grande reunião em que eles formaram para discutir fé e obras. Porque um grupo dizia fé, o outro dizia obras. Tiago, ele ajusta isso e ele fala: olha, quem diz fé eu não desfaço, quem diz obra eu também não desfaço. Eu só estou querendo dizer de que fé sem obras é morto. Então é essa o esboço de Tiago. Ele vai dizer que a fé sozinha, ela não se consolida como uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela é pautada em atitudes. Você crê num pastor que não prega? Você crê num pastor que não tem ovelha? E tem um monte, ai meu Deus, eu nem podia entrar nisso, mas abre o computador e o YouTube, você vai ver que o que mais tem hoje, pastores sem ovelha, são os coaches da vida. São muitos pastores que até têm título de pastor, mas não tem igreja. Tem um irmão aqui da igreja, ele é pregador aqui da igreja também, e ele tem um canal no YouTube, Jesus Me Defenda, se eu não me engano, Ney Santos. Ele tem. E esses dias eu estava olhando ele e eu
e eu observando os seguidores dele lá, perguntando: Ney, de qual igreja você é? E ele falou assim: eu sou membro da Igreja Metodista Wesleyana, o pastor Júnior é meu pastor. Eu falei: poxa, um endereço. Mas tem pastor por aí, você entendeu, que eles não conseguem dizer: eu sou de tal igreja, porque antes, eu sei que a pandemia dividiu isso. Graças a Deus a pandemia está fazendo uma limpeza no meio gospel. Mas antes, era pastor, sabe quem? Quem tentava, mais ou menos. Sabe quem era pastor? Era aquele que, sabe, trazia uma palavra com boa oratória. O cara era pastor. Deixa eu dizer para você: pastor é quem tem ovelha. Pastor é quem dá a sua vida pela ovelha. Você crê num pastor que não tem ovelha? Se você crê, fé morta. Tiago estava dizendo sobre isso. Vou dar outro exemplo. Você crê num eletricista que não sabe mexer com os fios de eletricidade? Irmãos, é um eletricista que, você crê, ele é eletricista, mas não sabe mexer com fio? Está errado. E você crê num motorista que não sabe dirigir? Ele sabe dirigir na teoria, mas na prática ele nunca dirigiu. Você vai crer? Crer numa pessoa dessa para montar no carro e ir embora com ele? Não dá. Irmão, assim é a tua vida. Você é um hebreu de Cristo, você é um filho de Cristo, em que você tem uma fé respaldada, como Hebreus já nos ensinou, respaldada em Cristo. A minha fé não está em coisas, a minha fé está em Cristo. Entende isso? A minha fé está em Cristo. Se a minha fé está em Cristo, eu não posso deixar de congregar por qualquer coisa. Eu não posso me cansar por qualquer coisa. Eu também não posso deixar de dar testemunho. Porque tem gente que diz que tem fé, mas não dizima. Tem gente que diz que tem fé, mas não ama. Tem gente que diz que tem fé, mas não perdoa. Tem gente que diz que tem fé, mas não ajuda o próximo. Que tipo de fé é essa? É isso que Tiago pregou. Tiago falou assim: você tem fé, então mostra as obras. Porque fé sem obras é morte. Pegou? A tua fé tem que ser respaldada pelas tuas atividades, tua obra, teu trabalho, tá bom? E aí tem vários exemplos sobre isso no livro de Tiago. E uma das coisas que Tiago vai falar de forma bastante incisiva é com relação à provação. Sabe, provação e tentação. Há uma diferença. Provação e tentação. Primeiro, Deus pode te provar, mas nunca vai te tentar. Gravou isso? Devia até pedir para você postar isso aí. Eu também fui bobo, né? Dei só um trabalhinho. Tem alguns que nem escreveu ainda. Ei, olha para você ver. Deus pode te provar, mas não pode te testar. Quando Deus te prova, dê glórias a Deus, se alegre. Mas quando você está sendo tentado, fuja. Porque a tentação não pode te levar para o inferno. O que te leva para o inferno é o pecado. A tentação é a antessala do pecado. Eu sempre digo isso. Se você confessa uma tentação, nunca confessará um pecado. Se você confessa: Senhor, eu estou aqui na sala da tentação, eu estou na sala do adultério, eu estou na sala do vício, Deus vai te buscar, te tira e te salva. O problema é que o cara já confessa assim: Senhor, eu roubei a corda, e atrás da corda estava o cavalo, e atrás do cavalo está a pessoa que eu matei para roubar o cavalo. Irmão, tem um monte, tem um precipício. Então, irmãos, vai aí um conselho para você. Ei, Tiago vai explanar isso certinho. Deus pode te provar. E o texto vai dizer assim, Tiago 1,6: quando fores provado, tende alegria. Eu preciso ter alegria, sabe? E quando eu pedir, quando eu crer, eu não posso crer duvidando. Eu preciso crer firmando a minha fé em Deus. Provação é Deus que me permite. Provação é o deserto que Deus me envia. Tentação é o deserto que eu entro sozinho. Você está entendendo? Provação é o deserto que Deus permite. E se Deus te permite uma provação ou um deserto, se Deus permite, Ele vai suprir toda a tua necessidade. Ele vai mandar coluna de fogo, Ele vai mandar coluna para te livrar do sol escaldando no dia, Ele vai fazer a rocha jorrar água, Ele vai fazer com que você seja suprido todas as tuas necessidades, porque o deserto que Deus te manda é para crescimento. A tua fé que é aprovada é para que ela possa crescer. Agora a tentação
é uma ação permissiva de Deus para que o diabo te tente. Ação permissiva. E já existe até um teólogo que diz assim: até o diabo serve a Deus. Ele está errado? De certa forma não, porque o diabo serve a Deus no sentido de tentação, no sentido de provocar, sabe, alguma coisa, provando a sua fé, óbvio, não é? Sobre a sua vida, coisa que Deus não vai poder fazer, não vai poder fazer. Então, obviamente, até o diabo só faz, deixa eu frisar aqui, o diabo só faz o que Deus permite ele fazer, e é lógico, tudo para a glória de Deus. Entende isso? Deixa eu terminar dizendo para você que a sua fé precisa estar consolidada em Deus. Você não pode ter uma fé em que ela duvida todas as horas. Sua fé tem que ser firme, tem que ser confiante no Senhor, tá bom? Eu falei para você a respeito de fé e obras. Se você tem uma fé verdadeira, você vai produzir obras. Tem gente que produz obras só um pouquinho e depois nunca mais faz mais nada. Sabe o que é isso? Era uma fé que não estava devidamente embasada em Cristo. Irmão, eu conheço a Cristo há muito tempo. Eu nasci dentro da igreja, vi meus pais, vi meus tios, vi minha família pregando dentro da igreja, a vida inteira ouvindo mensagem dentro da igreja, ouço mensagem e prego há muitos anos. Que eu tenho um ministério atuante, contando o tempo que eu trabalhava também com a juventude, era líder, e desde que eu comecei a pregar, já se somam praticamente quase 30 anos, irmãos, que eu trabalho no ministério, quase 30 anos, desde os 17 anos, trabalhando no ministério. Vai fazer 30 anos não importa quando vai fazer 30 anos que eu trabalho com o ministério, e a minha fé é a mesma. Eu sou apaixonado por Cristo, como no primeiro dia. Eu tenho vontade de fazer, de ajudar, de trabalhar, de doar a minha vida, de limpar a igreja, ou de ajudar o necessitado, ou de orar por uma pessoa para libertação. Eu tenho a mesma alegria como no primeiro dia. Como no primeiro dia. Eu não entendo a fé de muita gente, que eles dizem: eu tenho fé, mas qualquer vento os tira do propósito. Se você tem fé, você tem que permanecer firme, você tem que validar a sua fé, você tem que permanecer, firme nessa fé. Jesus Cristo está sobre nós, amém? Eu quero terminar dizendo aqui, Tiago 2,26, eu li para você. Tiago 2,26 vai dizer assim também: a fé sem obras é morta. Você vai ver em Tiago inúmeros textos, nós sendo provados na fé. A tua fé será provada, assim como o ouro é provado no fogo, assim como o ouro é provado no fogo, nós seremos provados no fogo da provação. Mas o fogo, ele vai purificar o ouro, ele vai trazer o brilho necessário ao ouro. É o fogo que tira as impurezas. Sabe por que nós não podemos nos entristecermos quando nós formos provados? Nós não podemos entristecer, porque o fogo da provação está tornando a nossa fé mais verdadeira do que nunca, e não é anticristo, e não é nada que vai nos tirar do propósito. Você entende isso? São muitos os textos que você pode comparar no livro de Tiago com relação à provação. Repito, Deus pode provar a tua fé, e vai fazer muitas vezes, mas Deus nunca vai te tentar. Essa ação de tentar é a ação do diabo, e é lógico que é uma ação permissiva, tá bom? Quando você é tentado, você precisa aprender a confessar a tentação, a pedir ajuda quando está sendo tentado. Obviamente nunca vai cair em pecado. Eu quero terminar dizendo para você assim: a fé que ela consegue vencer a prova é a fé verdadeira. A fé que passa pela prova e não recua, e não olha atrás, e não desiste, é a fé verdadeira. Se você já passou por luta, se você já passou por enfermidade, perdeu pessoas queridas da sua vida, se você já ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, se você já passou tristezas, pessoas te traíram dentro da igreja, te deram a punhalada pelas costas, foi provado, mesmo assim continua, parabéns, você tem uma fé verdadeira, parabéns. Eu termino aqui. O trabalho teu você já fez, está aí no comentário. Eu estou encerrando.
eu quero me despedir de você e eu queria que você pudesse continuar nas aulas, tomar uma água aí e leve a sério o conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que pode te livrar desses dias atuais. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias muitos seriam enganados e até os escolhidos. A única coisa que pode te fazer ser livre, sabe, de toda essa provação ou tentação dos últimos dias, é você ter o conhecimento. E não é conhecimento secular que eu estou dizendo, é você ter o conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Eu me despeço por aqui, quero agradecer a vocês de coração. Estamos com saudade, vamos voltar para a aula logo em nome de Jesus, porque aqui em Santo Antônio da Platina, o pessoal já está, parece que mais livre do que antes. Então tudo na boa, eu acredito que em nome de Jesus, o mês que vem nós vamos estar juntos aí, e a aula presencial é bem melhor. Mais um grande abraço, obrigado pelo carinho, por estar conosco até agora. Agora eu vou olhar as atividades e que Deus te abençoe muito. Fica com Deus, em nome de Jesus. Por que você tão quietinho? Boa tarde, tudo bem? Muita saudade de vocês. Ponto N. Amém, isso é muito bom. Quando vocês quiserem dar um oi, eu vou ver a luzinha de vocês piscando, aí vocês fiquem tranquilos. Boa tarde, Ariadne, que deu aí. Boa tarde para cada um de vocês. É muito bom estar conectado com vocês. Eu estou olhando que os únicos que estão faltando, eu entrei um pouquinho antes para mim podendo já fazer a chamada. Cristiane, você vai mostrar bebê aí para nós hoje? A Karine está aí? Tá, eu estou vendo o sorrisão dela, não tinha posto presença para ela ainda, mas já vou pôr para a Karine. É o Richard que não entrou, certo? Lucas Taylor não tem mesmo, tá. Vocês estão com a apostila? Sim? Escreve aí do ladinho. A Alessandra quer que eu mostre a cara, né, Alessandra? Tá engraçadinha. Beijo, ela quase não me vê, viu, gente? Todo dia ela tá aqui na minha porta. Olha, mais ou menos assim, hein? Que bom. Olha, cadê? Mostra a apostila aí. Quero ver, gente. As câmeras. Mostra a apostila pra mim. Quem tá de material? Olha o Juarez, tá? Eles estão numa sala. Gostei de ver. Roberta, parabéns. Cadê a apostila, Alessandra? Vamos, gente. Cadê a Ariadne? Cadê a apostila? Não precisa mostrar o rosto se não quiser. Olha o Gustavo ali. Agora eu gostei de ver. Cadê a apostila? Essa apostila tá muito grossa pra ser do meu curso, viu, Tuane? É? É muita apostila ali. Agora eu gostei de ver. Muito bem, gente. Vocês, a última aula que eu fiz para vocês, né, foi a do módulo 6, que eu gostei, que era do evangelismo criativo. Então hoje nós vamos trabalhar sobre o evangelismo em massa e eu vou fazer um comentário sobre o evangelismo criativo. É o módulo de agosto. Aí em outubro eu trabalho em setembro e outubro, combinado? Porque na verdade a gente ia fazer um trabalho na prática. E na pandemia nós estamos meio que com essa dificuldade, né, de fazer na prática. Vamos ver até dezembro o que acontece. Então, o que eu queria falar com vocês? Alessandra, manda uma mensaginha lá para o Richard. Fala, a professora Leia está em sala e está aguardando você entrar. Por favor, você consegue entrar? Manda ela para ele, tá bom? Ele chegou do trabalho agora de pouco. Deixa se ele está com dificuldade de entrar. Gente, nós vamos falar sobre evangelismo em massa. Para mim, o que você entende por evangelismo em massa? Deixa eu pegar o Gustavo aqui primeiro. Gustavo Faria, mas ele ainda fará. Então agora vai falar para nós o que ele entende de evangelismo em massa. O que tem na cabeça? Eu acho que é um evangelismo que você faz com muitas pessoas, né? Em grupo,
pôr, não, você não vai responder no chat. Ah, tá. Pode responder no chat, tá, Ariadne? Vai escrevendo ali do lado. Enquanto isso, cadê a dona Júlia? Vamos pegar um de Figueira. Júlia, você pode responder para mim o que você entende por evangelismo em massa? Cadê a Júlia? Eu vi a Júlia aqui. A Júlia saiu. Acho que a Júlia saiu. E aí eu vou pedir um favor, eu vou precisar de um representante de vocês. Tuane, você vai ser meu auxiliar. Você, por favor, observe, porque quem sair vai ficar com falta, tá, gente? Eu vou pôr pressão para quem está presente, tá? No final eu vou conferir a chamada, no meio eu faço umas perguntas sim. E outra coisa, aquilo que vocês também não souberem responder, pode falar, professora, passa para outra pessoa, sem problema, tá bom? Então nós vamos trabalhar bem tranquilamente. O Gustavo falou que é evangelismo, né, para muitas pessoas. A Ariadne falou que é quando você evangeliza um grupo grande ou de pequenas pessoas. Ela falou que o Brasil acho que caiu. Às vezes acontece, cai, depois volta. Karine, você...